O assunto é cultura. Qual é o papel do cristão em relação à cultura? Como é que nós podemos tratar desse assunto dentro da igreja, que muitas vezes olha para esses aspectos culturais, artísticos, intelectuais, com reserva, preconceito, olha, isso daí não é coisa de crente, isso não é coisa que tem a ver com a vida espiritual, né? Como é que nós podemos falar sobre isso de forma construtiva para o povo de Deus? O que vocês acham? Eu acho que a gente precisa voltar para a Escritura, sempre, né? Não é? Mas quando a gente entende um pouco do que a Escritura ensina ali, no livro de Gênesis, aquelas ordens que o Senhor Deus dá ali com Adão, no pacto que faz com ele, né, na criação, em que ele manda Adão cultivar o jardim, e exercer domínio sobre toda a criação, ali a gente já tem o germen, né, dessa noção de que todas as esferas da criação devem estar debaixo ali da capacidade de domínio e desenvolvimento do homem e debaixo da autoridade de Deus para a glória dele. Parece algo talvez simples explicando assim nesses termos, mas é quase revolucionário em alguns meios, né, esse entendimento. E é libertador também, é revolucionário e libertador, porque acaba talvez com o problema que há entre o sujeito pensar que aquilo que agrada a Deus é somente aquelas coisas que estão relacionadas ao culto cristão, né, as reuniões da igreja, as manifestações, sejam públicas ou privadas, de espiritualidade, né, de modo que todas as outras coisas têm pouco valor. Né? Como a gente até falava há pouco, isso parece ser fruto de um entendimento dicotômico, dualista, dualista, entre as coisas seculares e as coisas sagradas. Né? É algo que o catolicismo romano trabalhou bastante, né? E especialmente na Idade Média isso era algo muito presente, né, na vida das pessoas, e talvez a gente ainda seja legatário desse tipo de pensamento. É muito difícil, né, para o cristão brasileiro principalmente se livrar disso, porque isso está impregnado na religiosidade brasileira. Agora, a questão de... existe uma certa ordem mesmo, né? Deus coloca a imagem e semelhança dele no ser humano. Perfeito. Quer dizer, aí está o aspecto da relação com Deus, que é o aspecto mais espiritual da vida. Ele então diz, agora vocês também têm que constituir família, desenvolver, ter filhos, encher a terra e dominar sobre as aves, sobre os pássaros, sobre os peixes. Então, quer dizer, há uma hierarquia, né, entre o secular e o sagrado. Existe uma coisa, existe algo chamado mais sagrado. O que não existe é dizer, isso não é importante. Isso não é válido. Né? O que você acha sobre isso? O homem quando ele é chamado por Deus para criar, para fazer coisas com suas mãos, né? Manufaturadas, usando sua mente, ele está imitando Deus tendo posto essa imagem e semelhança nele? Eu creio que essa é uma maneira dele glorificar a Deus. Seja na cultura relacionada à música, ou à pintura, ou à literatura, seja na cultura relacionada às ciências naturais ou às ciências humanas, onde o indivíduo ele vai se desenvolver culturalmente naquilo e acabará usando as mãos e o intelecto, e enfim, para isso, essa é uma maneira dele glorificar a Deus, dele agir como o Senhor espera, ou esperava e ainda espera que ele haja, dominando a criação, tendo domínio, conhecimento dela, né? O Tiago citou que é importante, né, as escrituras nisso, e eu me lembro aqui do Salmo 19, que menciona que os céus manifestam a glória de Deus, né? O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, a gente não ouve som, a gente não vê as letras, mas é possível que um astrofísico, é possível que um físico, é possível que um químico em elementos químicos, né, uma simples célula, perceba traços da sabedoria de Deus, da engenhosidade de Deus, da maneira como ele criou aquelas coisas, e assim glorifique a Deus pelo conhecimento dessas coisas. Conhecimento que pessoas como eu, por exemplo, que nunca alcançarei essas ciências, né, da maneira como eles alcançaram, por terem estudado isso, saberei, não é? Sobre a engenhosidade, a maneira como o Senhor criou. Eu creio que falta muito disso nas nossas igrejas, dos próprios líderes, os próprios pais incentivarem os seus filhos a estudarem, a valorizarem o conhecimento como uma forma de glorificar a Deus.
Olha só, no passado nós tivemos Milton, Bunyan, Rembrandt, quem mais? Bach. Por que não tem mais gente assim? C.S. Lewis até há um tempo atrás já, mas recentemente. Eu ousadamente incluiria Tolkien nessa lista, tá? Tolkien, embora seja católico, né? Mas tem algo Mas por quê? Por que acabou isso? Porque nós não temos mais grandes artistas, grandes produtores, né? Eu creio que uma grande... Sim. Eu ia dizer só que talvez porque... vamos lá, o tipo de produção que esses homens fizeram é aquela coisa assim, eu diria até que extraordinária, né? Então, em alguma medida, não é comum, né? Sim, eram gênios. Exato. Mas foram treinados também. Foram, e talvez esse seja o ponto que você deseja destacar, né? Talvez haja a necessidade de nós incentivarmos o cristão a valorizar a sua vocação e os talentos que Deus deu a ele, na criação mesmo, né? E a entender esse mandato cultural, esse mandato da criação. E, como dizia Lutero, se o sujeito vai ser um sapateiro, que seja o melhor sapateiro e que seja para a glória de Deus. Aliás, a teologia puritana de trabalho, de cultura mesmo, né? De uso do dinheiro, né? Frugalidade, etc., ajuda muito nisso, porque eles vão remeter ali os seus leitores ali, aquelas pessoas a quem eles ministravam, primeiro a noção de que todas as chamadas, né, os talentos ou os ofícios, eles cumprem esse papel de domínio da terra, da criação. Quer dizer, cada um com o dom, com o talento que Deus deu, né, e funcionando, né, neste mundo em todos os campos, né, seja no campo do entretenimento, seja no campo da arte, seja no campo da ciência, também da engenharia, do direito, etc., né? Enfim, e acaba havendo uma harmonia ali quando há o exercício apropriado, né, e apaixonado e bem executado, excelente da vocação, né? Então, não sei, quem sabe essa super ênfase aí de que as questões da espiritualidade, da religiosidade, elas sejam mais importantes, né? Ou as únicas. Ou as únicas. Isso talvez desestimule o sujeito a buscar, né, uma formação melhor, ou a buscar, a reconhecer os talentos que tem, né? Então, talvez uma forma como a igreja, como a liderança possa ajudar é estimular o jovem. Se o sujeito, por exemplo, estuda, sei lá, matemática e vai bem naquilo, então que ele seja estimulado nisso, né? Quem sabe ele possa se tornar um cientista, possa se tornar alguém que faz uso da matemática ali para produzir algum bem para a sociedade. Essa é uma das coisas, acho que, essenciais. Está tocando num ponto que é crucial, porque a reforma, o puritanismo, o próprio movimento calvinista do século XIX, holandês, eu estou me referindo, tinham a tendência de dar uma certa independência para a parte da produção cultural, acadêmica, para que, embora tudo esteja debaixo, né, coram Deu, debaixo da face de Deus, porém, que a produção não fosse subserviente necessariamente, por exemplo, para a evangelização. A gente pensa hoje em dia que a arte só tem espaço na igreja se puder encaixar algum evento evangelístico. O que acontece muitas vezes é que então essa arte acaba sendo de baixa qualidade. Desvirtuada, porque ela não está, ela tenta se encaixar em alguma coisa, algum espaço que está sendo dado. Então, se pensar que antes de tudo ela tem que ser para a glória de Deus, então, consequentemente, também colaborará para o evangelismo. Mas pensando naquele escopo maior da criação. Você citou alguns autores, por exemplo, se a gente pensar no campo da literatura, né? É interessante que muitas dessas obras aí que até a juventude tem lido hoje, o pessoal aprecia bastante, né? Vamos pensar C.S. Lewis ou Bunyan, apesar de que no caso deles parece que um direcionamento maior ali para certos ensinamentos das Escrituras. Mas há outras obras, por exemplo, que ainda que não estejam explicitamente tratando de questões ligadas à fé cristã, elas trazem ali no seu bojo, ali, né, na esteira ali da obra, valores da fé cristã. Acho até que o livro que você preparou
Olan, de alguma maneira, expressa essa realidade aí, né? De que você tem valores como amizade, lealdade, né? Uma cosmovisão, uma visão de mundo, né? Você tem distinção entre o certo e o errado, o bom e o mal, né? Acho que, então, talvez uma maneira apropriada a gente não desvirtuar a arte, ou seja, tirar a sua virtude, não usá-la de forma assim imprópria, né? Quer dizer, mas pelo contrário, né? Dar a ela o lugar que ela deve ter, né? Uma coisa que muitas vezes me pedem, justamente porque algumas pessoas conhecem o meu trabalho, literatura, essa parte de ficção, né? Eu recebo muitos e-mails de pessoas dizendo: pastor, eu gostaria muito de poder produzir algo nessa área, essa música, teatro e tal, e como é que eu faço? Porque o meu pastor não aceita, não acha que isso não é válido. Qual é o local? Qual é a plataforma apropriada? Como é que nós poderíamos, sei lá, ajudar esse pessoal aí? Eu creio que uma grande coisa é quebrar essa barreira entre sagrado e profano. Falando que realmente a gente só pode usar as coisas... em que há uma separação, né? E de que as artes, e de que a cultura, e de que o conhecimento são coisas profanas, e que os jovens não devem levar isso muito em conta, porque isso não edifica, isso não glorifica a Deus. O que glorifica a Deus enfim, são aquelas coisas ali da igreja, o serviço da igreja, do culto, né? E que nada disso glorifica a Deus. Isso distancia o povo de crescer, de conhecer mais e de exercer os seus talentos, os seus dons para a glória de Deus. E eu creio que o exercício desses dons para a glória de Deus, em todas as áreas da cultura, gera, inclusive, manifestações da própria glória de Deus para salvar pessoas também. Ainda que a motivação não seja essa, eu não estou escrevendo para evangelizar, eu não estou compondo para evangelizar, eu não estou pintando, eu estou fazendo isso para glorificar a Deus por causa do dom que Ele me deu, de uma capacidade que Ele me deu, e eu quero fazer isso porque isso pula dentro de mim, isso é bom, não é? E eu quero fazer isso para a glória de Deus, e se Deus puder usar isso para a sua própria glória e para que pessoas se convertam e o conheçam melhor, amém. E eu acho que essa distinção entre profano e sagrado é a grande responsável por distanciar pastores, principalmente eu falo aqui pensando mais em pastores e líderes, distanciarem esses jovens que têm um desejo muito grande de atuar e de fazer coisas para a glória de Deus, de fazerem. Né? Eu creio que deveríamos começar orientando os próprios pastores, conscientizando-os melhor. Mostrando a própria história da igreja mesmo, não é? E toda a produção que é feita na história da igreja. E de que se é feito para a glória de Deus, o fim disso pode ser, inclusive, evangelístico. Sim. Né? Acho que precisa ter duas coisas claras se é para a glória de Deus. Né? Ou seja, é claro que se é para a glória de Deus, o cristão não pode produzir alguma coisa artisticamente que ofenda a Deus. Então, aí é uma questão de estética. Exatamente. E a gente precisa... de linguagem, exato. Enfim. Né? É um outro campo, mas que ele está naturalmente... conectado à produção artística, né? Tem que ter qualidade, tem que ter uma qualidade. E o outro aspecto eu lembro que o Bach sempre assinava suas obras com o famoso Só lhe deu glória. SBG, Só lhe deu glória. Eu vejo isso como uma coisa muito emblemática, ou seja, não é só assinar. Quer dizer, a sua vida, a vida do artista, ela está sendo uma assinatura dessas, né? Não apenas colocar no papel, mas, ou seja, eu produzo, eu pinto, eu escrevo, eu componho, mas a minha vida representa só a Deus a glória. Então, muitas vezes, né, a maior evangelização que acontece é quando alguém vê a vida do artista. Ou seja, ele produz isso de nível, de qualidade e tal, legal, mas a vida dele comprometida com Deus é o maior testemunho. É mesmo. E com certeza, isso vai exercer um peso enorme. E penso que, complementando aí o pensamento de vocês, né, sobre como ajudar as pessoas a produzirem mais, eu acho que havendo essa consciência de que essas coisas elas servem para glorificar a Deus, a produção artística serve para glorificar a Deus, quer dizer, o engajamento cultural serve para glorificar a Deus, faz parte do mandato da criação. Quer dizer, então, o estímulo no contexto da igreja, que o membro da igreja compulse boa literatura, né? que ele rompa um pouco essas barreiras, essas dificuldades que ele tem ali com
o acesso ao bom entretenimento. É claro, você disse bem, há valores estéticos, né? Há valores da nossa ética cristã que precisam ser levados em conta. E que ele se interessa fazer esse tipo, né, de avaliação. Porque muitas vezes não é nem interesse em ler. Não é nem interesse preconceito até. Preconceito. E eu creio que uma coisa que a gente tem que considerar é que é possível que haja uma verdadeira opressão demoníaca sobre certas culturas, e eu não teria dificuldade de imaginar isso no nosso próprio contexto, que impede as pessoas de crescerem, de estudarem, de lerem, com uma espécie de opressão que impede as pessoas de agirem conforme os mandatos, né, na criação. Ou uma exacerbação dos efeitos da queda na cultura, né, que acaba tornando a cultura uma coisa muito, muito chulé. Mas ótimo, como legal. que a gente tem aqui, aliás. Muito bem, legal. Para a glória de Deus, então. Né? Amém. Amém.